Agora você abre as suas mãos. Abre as suas mãos para que as maravilhas de Deus cheguem até você. Ele prometeu na palavra dele que a bênção estaria em tudo que nós puséssemos as nossas mãos. Isso, ele disse que as maravilhas dele estariam em nossas mãos. Ele disse que mandaria que a bênção dele estivesse em tudo que puséssemos as mãos. Ele disse claramente, ele prometeu na palavra dele que ele mandaria abundância nas obras das nossas mãos. Então faça isso com esse homem, com essa mulher, Senhor. Faça isso com essa pessoa. Tem grandes portas para se abrirem e elas vão se abrir. Tem grandes portas para se abrirem e elas vão se abrir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tem grandes portas para se escancararem e elas vão se escancarar para nós. Isso é a sua oração agora que vale. É a sua determinação que vai acontecer. É a tua determinação que vai fazer o processo ser julgado. É a tua determinação que vai fazer aquela empresa te chamar. É a sua determinação que vai fazer você vencer agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós chamamos a bênção. Nós chamamos a bênção. Chamamos a bênção. Chamamos a bênção. A prosperidade. A abundância. Uma vida próspera. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Que a abundância de Deus te cubra. Que a prosperidade do Senhor te envolva. Em nome de Jesus. Deus, Ele prometeu que a bênção dele estaria em nossos celeiros. A bênção dele prometeu que nós iríamos ter celeiros abundantemente cheios. Ele prometeu que nós teríamos isso. Teríamos celeiros abundantemente cheios. Seríamos visitados por toda a provisão. A palavra de Deus diz que na nossa casa haveria riquezas, haveria fazenda e riquezas. Ele diz que para nós nasceria luz em meio às trevas. E é isso que nós estamos pedindo aqui agora. O poder de Deus passa. O poder de Deus opere. O poder de Deus transforme. Tem gente dizendo: eu quero receber uma grande ligação essa semana já. Eu quero uma surpresa na minha conta bancária essa semana. De hoje para segunda-feira que vem eu quero ter um testemunho financeiro para dar. De hoje para segunda-feira que vem eu quero ter um testemunho financeiro para contar aqui nessa igreja. E é o que está acontecendo. É o que está acontecendo, é o que está acontecendo. E vai haver mudanças. Vão haver maravilhas. Vão haver transformações. A glória de Deus está aqui. O poder de Deus está aqui. O milagre de Deus está aqui. E nós vamos viver milagres. Milagres. Milagres abundantes. Milagres gloriosos. Maravilhas sem fim. Maravilhas sem fim. Maravilhas extraordinárias. Chama isso para a sua vida. Não perca essa oração. Não perca essa oração. Não perca essa visitação. Deus está enchendo você. A glória de Deus está enchendo você. A glória de Deus está enchendo a tua vida. A glória de Deus está tocando em você agora. Isso. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. A glória de Deus vem para transformar. A glória de Deus vem para criar aquilo que não existe. A glória de Deus vem para manifestar a grande salvação. A glória de Deus vem para realizar coisas que você até então não vivia, mas agora vai passar a viver. Isso. Em nome do Senhor Jesus. A bênção de Deus é contigo. O milagre de Deus é com você. O milagre de Deus é com você. Mande a bênção, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Para cada pessoa, para cada vida, para cada coração. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.
Tudo bem, irmãos? Olha só. Hoje eu já quero começar a falar com você sobre algumas coisas que nós vamos viver nesse final de ano. Ontem, para você ter uma ideia, eu entreguei para os irmãos uma pequena agendinha para nós começarmos a nos preparar para a virada do ano. A palavra de Deus diz que o profeta Elias, ele estava pensando em desistir. Estava pensando em largar tudo, porque parecia que a luta era maior do que as forças que ele tinha. Isso é verdade ou é mentira? Hein, pessoal? É verdade, o Elias quase jogou tudo fora, porque ele entendeu que não tinha mais jeito. A Bíblia Sagrada diz que ele chegou a ponto de ir para um deserto, pedir para morrer. E a Bíblia Sagrada diz que Deus mandou um anjo com pão e água e deu para ele comida para que ele caminhasse 40 dias e 40 noites. E eu tenho falado, irmãos, para as pessoas o seguinte: você vai começar a estudar comigo todo dia uma passagem da Bíblia. E essa passagem da Bíblia, ela vai servir de pão e a tua oração vai servir de água. Durante 40 dias e 40 noites, Elias caminhou fortemente até aquele monte chamado Horebe. E ali Deus apareceu para ele. E a Bíblia Sagrada diz que Deus deu a ele uma capacidade que até então ele não tinha. Você não leu na Bíblia que Elias tinha ungido algum rei. E também não tinha lido que ele ungiu algum profeta. E também não fala que ele ungiu um guerreiro. Não. Mas depois daquele dia ele recebeu essa capacidade. E eu quero preparar você para ano que vem você fazer coisas que você nunca fez. Coisas maiores, tá? O Elias, ele tinha chegado até um patamar ministerial e dali ele subiu. A coisa foi tão forte que ele conseguiu abençoar um homem para que fosse o dobro do que ele foi. Então, quando o missionário falou que 2020 é o ano da bênção dobrada, a partir daquele momento eu entendi. Isso é uma confirmação do que eu já tinha no meu coração desde quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, eu conversei com os pastores e eu disse: nós vamos fazer os últimos 40 dias do ano numa consagração especial para que o povo tenha um encontro com Deus. E você vai viver isso. Diga glória a Deus. Agora, algo que eu quero falar com você hoje aqui. Eu não vou demorar muito na mensagem, porque eu acredito que hoje você precisa mais decidir do que qualquer outra coisa. Eu estava gravando hoje o programa que vai ao ar na próxima segunda-feira, lá na nossa TV. E eu falava, irmãos, sobre pessoas complexadas. O que é alguém complexado, pastor? É alguém que por algum motivo da vida, que a vida proporcionou para ela, ela começou a se achar abaixo dos outros. E é muito perigoso, irmãos, quando isso acontece comigo ou com você. Eu sempre digo para as pessoas, eu nunca imaginei que eu viveria certas coisas que eu estou vivendo. Mas eu também, durante essa jornada, eu nunca disse que não era capaz. Eu sabia, com toda certeza, que Deus tinha um plano para a minha vida. Eu sempre acreditei nisso. Porque Deus não salva ninguém à toa. Deus não traz ninguém para o lado dele apenas por trazer. A Bíblia é um livro que conta a história de pessoas chamadas que foram abençoadas para serem muito mais do que eram. Para você ter uma ideia, tem um personagem da Bíblia chamado Daniel, e eu quero falar com você sobre ele. Vamos lá?
Daniel capítulo 6, prometo que não vou demorar. Mas só para você entender o que faz um personagem galgar posições maiores. Esse Daniel, para você ter uma ideia, ele chegou na Babilônia como um escravo. Em Daniel capítulo 6, Daniel tinha alcançado uma posição já de destaque na Babilônia. Ele já era alguém bem-sucedido. Só que todas essas promoções que ele viveu, teve um ponto de partida. Lá em Daniel capítulo 1, a Bíblia diz que ele escolheu não se contaminar. O que é contaminar, gente? É você pegar uma coisa pura e misturar impureza nela. Daniel tomou uma decisão: eu não vou me contaminar. E quando você fala dentro da igreja para as pessoas não se contaminarem, o que elas logo pensam? Pecado. Adultério, prostituição, promiscuidade, luxúria, lascívia, mentira, roubo, etc, 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 etc. Agora, muita gente precisa também entender que se contaminar pode ser, irmão, você ficar se complexando, se inferiorizando. Isso é um pecado. Ninguém é melhor do que você. E também quero aproveitar para falar para alguns que se acham demais, também não tem ninguém pior do que você. Porque tem gente que eu estou pregando aqui sobre a pessoa se sentir inferiorizada, mas tem gente também que precisa descer um pouquinho do salto. Porque não era nada, melhorou um pouquinho, e aí agora acha que pode coisas que antes para ela eram proibidas. Depois na sua casa você estude Daniel capítulo 4, onde a Bíblia fala sobre Nabucodonosor. Um homem que foi levantado por Deus. Tudo que ele tinha veio das mãos de Deus. E de repente ele começou a achar o quê? Essa Babilônia, ela é o que é graças a mim. Deixa eu lhe explicar uma coisa. A Bíblia Sagrada diz que ele foi reduzido a um animal que comia capim. Nabucodonosor literalmente foi pastar. Pode ser que alguém que esteja aqui se sinta pastando. Será que não tem alguma coisa te ensoberbecendo e ao mesmo tempo te derrubando? É uma pergunta. Responda para si. E comece a mudar um pouquinho a tua mentalidade. Tanto se você se inferioriza, como também se você se acha demais. Peça a Deus equilíbrio. Glória a Deus. Daniel 6:1 fala assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que dar conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel, o que ele fez? Se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em constituí-lo sobre. Você sabe que o que aparece das pessoas da Bíblia que venceram são as obras das mãos. Só que a Bíblia em momento nenhum evidencia que o Daniel ele tinha competência humana. Mas a Bíblia diz que o segredo dele estava dentro do espírito dele. Diz que Daniel ele era excelente não por causa das suas obras, mas por causa do seu coração. E eu tenho que falar sobre isso. Tem gente que não é melhor na vida também por causa do seu coração. Você não carrega excelência dentro de si. Se você voltar aqui, Daniel 5:13, olha que interessante esse diálogo.
5:13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel, da onde? Da onde? Dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Você sabe quem que Daniel era? Daniel era um escravo. Aí quando chegou os hebreus escravos na Babilônia, começaram a observar, olha, esse menino aqui, esse aqui tem jeito, esse aqui tem jeito, esse aqui serve. E a Bíblia diz que eles passaram por uma seleção para poder servir dentro do palácio. Alguns iriam para lá verdadeiramente para ficar presos, escravizados, e outros iriam lá para prestar um serviço para o rei. Então o Daniel, ele começa a história dele dentro da Babilônia como um cativo. E a história dele vai terminar onde? Sendo uma das pessoas mais importantes daquele país. A gente, quando lê a Bíblia, eu sou sincero, quando você lembra de Daniel, você pensa no quê? Só na cova. Oh, Daniel foi para a cova, foi para a cova, foi para a cova. Mas, irmão, ele só foi acusado para ir para a cova porque subiu na vida. Porque se ele fosse um escravo lá do meio do povo, nem para a cova iria. Porque, irmão, quem está por baixo não é perseguido. Pode ter certeza disso. Uma vez eu escutei uma frase, eu acho que é a pura verdade: o diabo não chuta cachorro morto. Então quando você fala, oh, Daniel foi para a cova, coitadinho do Daniel. Ele só foi para a cova porque ele era um personagem grande. Ele era um destaque. E muitos de nós aqui nunca paramos para analisar que todo aquele segredo de Daniel adivinha do seu coração. Nessa gravação que eu fiz hoje eu falei, pessoal, nós precisamos entender que todo ser humano vai viver daquilo que ele tem dentro de si. Se você é alguém vencedor dentro do seu coração, do lado de fora daqui a pouco a vitória chega. Agora, se você tem um interior fracassado, derrotado, você não vai brilhar. A Bíblia Sagrada diz que eles foram levantados como presidentes para trabalharem para que não houvesse uma coisa. O quê? Prejuízo. E aí você começa a perceber, espera aí. Espírito excelente afasta o prejuízo de si. Em outras palavras, a vida não tem aquelas decadências que a gente escuta. Então eu quero falar com você hoje aqui, para que você comece nesses próximos dias, e principalmente nesses 40 que nós vamos estar peregrinando, a pedir para Deus, para Ele mudar a tua maneira de você ser no seu interior. Para você ter uma ideia, vamos lá no Números 14. A Bíblia Sagrada fala sobre um dos dias tristes da história de Israel. Eles receberam a tarefa de espiar Canaã. E eles foram lá e viram que a terra era excelente. Só que não adianta você dar coisa boa na mão de quem não tem espírito excelente. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa foi um dos grandes chefes, grandes líderes que eu conheci. E ele falava, tem gente que nasceu para ser chefe de 50. Se você der para ele uma equipe de 100, ele vai fazer os 100 produzirem por 50, porque ele não sabe liderar. Aí quando você lê na Bíblia Sagrada sobre os 12 cabeças que foram espiar a terra de Canaã, você vai perceber que eles tinham uma coisa falha. E isso não tinha nada a ver com as murmurações, com as lamúrias. Mas eles tinham os problemas espirituais. E aqui em Números 14, 24, Deus fala sobre um personagem. O nome dele é Caleb. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve o quê?
Houve o quê? Um outro espírito, e ele perseverou em seguir-me. Eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Veja você que quando a pessoa tem um espírito diferente, é Deus que faz a obra através da vida da pessoa, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus ia levar Caleb para Canaã. É óbvio, a gente vê Caleb reivindicando as coisas, a gente vê Caleb lutando, mas a Bíblia Sagrada diz que Deus estava empurrando. Daniel não chegou àquela posição dentro do império da Babilônia por outra razão, senão por causa daquilo que ele carregava dentro de si. E aquilo era uma personalidade tão forte, uma personalidade tão violenta, que quando um dia falaram, olha, o negócio é o seguinte, a partir de agora, se alguém fizer qualquer tipo de oração aqui, vai receber uma punição, vai para a cova. Daniel, dentro do espírito dele, não aceitou aquilo. A Bíblia diz, depois você pode ler em casa Daniel 6, Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, foi lá para sua casa e falou, vou orar. Porque dentro dele ele sabia que ele não morreria nunca. Daniel naquele dia desafiou a morte. Agora por quê? Por causa do Espírito. Você não dá passos mais ousados na tua vida, você não enfrenta as crises por causa do Espírito, por causa do coração. Por isso que eu estou falando muito sério com você. Peça para Deus nesses próximos dias para você mudar dentro de si mesmo, dentro do seu coração. Não adianta você vir pedir para mim, orar por você por uma coisa que você não acredita. Não adianta você jogar para cima de mim a responsabilidade de curar feridas que você mesmo abre diariamente. Que a Bíblia Sagrada diz que quando Deus faz a ferida, Ele mesmo trata de ligar. Agora as feridas que você abre, você tem que ser responsável por fechá-las. E aí nós temos esse pequeno problema. Nós gostamos de procurar pessoas que fechem as nossas feridas quando foi nós mesmos que as abrimos. Jesus, quando chega na frente do túmulo do Lázaro, ele manda que alguém tire aquela pedra. E eu sempre pergunto isso nas igrejas. O que é mais fácil? Ressuscitar um morto ou tirar uma pedra? O que é mais fácil? Tirar uma pedra. Só que Jesus não tirou aquela pedra porque não foi ele que pôs. Ele não tinha responsabilidade com aquele sepulcro que ele não havia fechado. Então nós temos que começar a prestar atenção na Bíblia e perceber que nós vamos precisar de um coração diferente para poder viver as coisas que Ele tem para nós. Logo ali. Está me ouvindo? Essa mudança, ela tem que ser para ontem. Que a Bíblia Sagrada diz que o rei está procurando pessoas para trabalhar para ele. Só que o rei está procurando pessoas que não deem prejuízo. O rei disse muito claramente, isso aqui é vaga para pessoas que não vão deixar eu sofrer dano. Então guarde isso dentro de você. A partir de hoje, comece a buscar. Deus, eu não vou dar prejuízo para o reino mais. Eu vou ser um crente que vai dar lucro para o Senhor. O Senhor pode investir em mim, porque o retorno é certo. E Ele investiu em Daniel e o retorno foi certo. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu mando uma bênção para o coração dessa pessoa. Alguns aqui, Pai, necessitam dessa cura. Dessa cura no seu íntimo. Lá no profundo do seu ser. Porque o dinheiro que ela precisa, o sucesso que ela precisa, o Senhor não vai fabricar, isso já existe. As riquezas já estão nesse mundo. O carro que essa pessoa quer comprar, a montadora já fabricou. O casamento que essa pessoa quer ter, já existe.
E eu quero falar contigo, Pai, uma única coisa. Ajude-nos a mudar interiormente. Temos sofrido, padecido, gemido por uma única razão. Não estamos prontos para passar pelas portas que o Senhor tem preparado para nós. Deus, que coisa séria. Numa terra de cativeiro, o Senhor levantou um homem para ser a autoridade mais importante daquela terra. Ele passou na frente de nativos. E eu quero te pedir, ajude a todos nós, me ajude também. Porque eu quero fazer uma grande diferença. Eu quero que o meu espírito seja excelente. Porque, meu Deus, para as pessoas pode aparecer as obras das mãos. Mas hoje essa pessoa aprendeu que as vitórias chegam por causa do coração. O escritor chamado Salomão disse: o coração com saúde, o espírito com saúde é a riqueza da carne. Deus, que palavra forte. Que palavra violenta. O coração com saúde é a riqueza da carne. E tem gente aqui que vai enriquecer por causa do coração. E eu abençoo todos eles. Invoco a tua prosperidade sobre todos. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus. E quem acredita, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém.